Mundial Podcast chegando aqui nesta segunda-feira, sempre um prazer fazer esse programa. Já passamos de um ano de Mundial Podcast, a gente tem o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio Vibecast, aqui mesmo nas dependências da Vibe Mundial FM, ele, que é da casa, não é? Fazia tempo que eu queria trazer esse camarada aqui nesse programa e hoje chegou o dia, porque tem muito papo bom aqui nesta hora. Newton Schultz, Samira, muito bem-vindo! Querida, sempre obrigado pelo carinho. E uma alegria estar aqui com você no podcast para a gente trocar uma ideia, como sempre, informal, como amigos que se conhecem há muitos anos, não é? Com certeza. Então, estamos aqui para, de repente, trazer para os ouvintes que estão prestigiando a gente uma possibilidade de entrar em sintonia com a nossa troca de ideias e, com isso, vamos lá. Vamos lá. O Newton Schultz está aqui na Vibe Mundial há quanto tempo, Newton? Ah, Samira, a gente estava conversando isso uns 20 e pouquinho, vai. Não é? Quando eu entrei, você já estava? Não, Acho que ainda não. Você que já estava. Eu que já a gente estava até brincando, estava conversando com o Toninho, Sim. que a gente é da época que era aqui embaixo, no prédio que tinha o Valdemar Cilione, né, que a gente estava lá, que o Toninho pegava um livrinho e falava dos nomes. Olha, esse nome, você lembra disso? Isso tem mais de 20. Então, isso tem mais de 20. É uma referência, vai, é uma maravilhoso, referência. Mais de 20 anos aqui na Vibe Mundial. Newton Schultz, que é um grande pesquisador de ciências em geral, né, sim. Newton? É astrólogo, é tarólogo, especialista em radiestesia e radiônica, em cabala. Mais alguma coisa? 3 décadas estudando essas linhas de conhecimento, Samira. Achei legal você falar ciências, mas só para dar um posicionamento para os ouvintes, se a gente fala ciência, que eu já fui, sabe, chamada atenção? Uma vidracinha em relação a isso, por quê? Para as pessoas que estão com a cabeça mais aberta para essas linhas de conhecimento, a gente pode falar, porque antigamente, óbvio que os antigos utilizavam isso como se fosse a ciência deles, ou junto da ciência deles. Sim. Hoje não, hoje como a gente tem essa parte material mais exacerbada, não, ciência tem que ser algo que é comprovado empiricamente, então... Para suavizar essa energia, eu falo, eu sou uma pessoa que gosta de estudar linhas de conhecimento. Muito bom! Há Ah. quem diga que são pseudociências. Isso, é por aí. E vamos nessa linha, né? Aí, não, vamos conversar sobre... Aqui, acredito que a maioria dos ouvintes, eles têm a cabeça aberta para isso. Eles entendem, mas a gente vai alcançar mais gente, Vamos porque lá. eu tenho o Newton Schultz aqui comigo. Vamos E com conversar. certeza muita gente vai acabar vendo esse programa e mandando as suas mensagens. Bom posicionamento. Claro. Importante. Tamo E juntos. os seus estudos começaram com a eubiose ou muito antes, Newton? Quase junto, Quase Samira, junto? Quase junto, que a eubiose também atua há muitos anos lá. Você quase continua? 30 anos, continuo lá. Ela passa por várias fases também, a eubiose, e nessas quase 3 décadas eu também observei essas transformações, mas ela abriu muitos leques para mim. Tá. Quem não conhece a eubiose, É legal. a eubiose é uma escola iniciática que ela atua no sentido de compreender a tradição, a sabedoria das idades que vem já há milênios desde o Oriente, naquela época áurea do Tibete, aí essa evolução, ela veio caminhando, é só estudar um pouquinho a história. Então, com isso, com as formações de religiões e tudo mais, a eubiose cria hoje, aqui no Brasil, como se fosse uma síntese de tudo isso, para colocar a gente em sintonia com todas essas renovações, essas forças cíclicas, inclusive estudando, Samira, o grande revelador, vamos colocar assim, que é como nós chamamos na eubiose, o professor Henrique José de Souza, ele falou que a partir de 2005 a humanidade iria passar ciclos cétuplos transformacionais de grande impacto. Foi aí que eu falei, pô, deixa eu observar isso, né? Em 2005, 2007, 2012. Lembra 2012? Nossa, ia acabar o mundo. E não sei o quê. 2019, onde iniciou tudo que eclodiu em 2020. Sim. Agora, 2019 é o que a gente vive em 2026. Então, isso foi uma base ou um esteio
para através dessas linhas de conhecimento que você citou, eu me situar, eu falar, pô, deixa eu ver após esse centenário ou os indicativos o que está acontecendo. Então, através da astrologia, eu olho, procuro ver dessa forma mais coletiva, nada contra as pessoas que utilizam para o aprimoramento pessoal, acho até bonito isso, mas eu procuro ver com essas linhas de conhecimento o lado mais global, a evolução coletiva. Então, quando eu vi 2025, isso já um tempo atrás, eu falei, 2025, só que esse eclodir em 2026, que fecha os centenários de 2019, é só fazer a continha de uma forma bem simples, eu observei que na metade de 2025, que é uma preparação, porque não dá para falar terminou, começou. Sim. Tem um transbordo ali. Eu falei, tem coisa aí, tem um movimento diferente, que é uma conjunção que está ocorrendo agora, inclusive agora, que é lá de dois planetas que são lentos, que é Saturno e Netuno, que eles estão no ponto do ano novo astrológico em um mapa astral. Então, Olha. eu falei, tem uma renovação aí. Foi isso que eu vi. Eu falei, esses dois juntos, aqui nesse ponto do ano novo astrológico, isso não vai passar incólume, vamos dizer assim, vai ter alguma coisa. E não deu outra. Aconteceu a conjunção, começou toda essa... Não vou utilizar esse termo porque normalmente as redes sociais cortam, mas esses embates, deu para entender, embates econômicos que vieram trazer exatamente esse influxo desse renascimento que eu acredito que a gente vive como humanidade nessa virada. Nossa, que interessante isso, né? E a gente vai falar bastante a aí. respeito para a gente poder entender o que passou, quais eram as tendências, né? E como estão agora. Se você lembrar, Sá é o jeito carinhoso que eu chamo a Samira. Eu amo. Há muitos anos. Lembra, tipo assim, qual seria um posicionamento para uma pessoa, que aí eu faço um apanhado no movimento dos astros, falando, olha, os astros vão estar assim, procure ver em você, em suas experiências, como que dá. Isso a gente podia fazer no segundo tempo. Não sei se tem intervalo aqui. Tem um intervalinho de 30 segundos. Então, 30 segundos. Mas vamos embora. Aí a gente pega mais esse lado para tudo que a gente conversar agora, a gente dá uma aterradinha para as pessoas. Eu acho que é bem legal. Que eu acho que aqui a gente pretende fazer um programa de informação mesmo, conscientização de tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Para quem não sabe, a Samira é uma super jornalista, né? E você é um super astrólogo, é um grande comunicador aqui da Vibe Mundial e muito amigo. O mais importante é isso. E, gente, estamos ao vivo no YouTube, eu esqueci de falar. Além dos 95,7 FM, tá aí, você pode ouvir da onde você estiver. Estamos ao vivo pelo YouTube. Esse programa continua postado depois para você poder acompanhar em vídeo. E se quiser mandar alguma mensagem aqui, alguma pergunta para que eu faça para o Newton, a gente envia. Vamos lá, ao vivo. Vamos embora, estamos ao vivo aqui. Ao vivo, escreve nesse estúdio aí. Por favor, tem um clica. chat, né? Tem um chat, tô com o chat aberto aqui. Maravilha. Aí falando desse período, né? Então você mesmo, quando começou a perceber que existiam ligações, né? Até do que foi falado, né? Esse centenário. Centenário, isso você tem notado que está sendo concretizado constantemente? E muito, Samira. Foi justamente o exemplo que eu dei. Nossa, é incrível isso. É incrível como realmente funciona. Quem já falava desses centenários, uma referência que se chama setênios. Para quem gosta de estudar, que é a minha vibe. A minha vibe aqui na Vibe Mundial, na brincadeira. O Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, um ser especialíssimo, ele deixou esses setênios em relação a muitos estudos, e se nós colocarmos isso em relação a essas linhas de conhecimento que eu gosto de estudar, tudo tem a ver, tudo. Quando a gente fala de mestres ascensionados, são 7. Quando a gente pega a nossa própria evolução no que a gente chama de tempo, quantos dias da semana? São 7. Então, a gente tem um setenário ligado a nós. Os próprios chakras do ser humano são 7 centros de força. Então, agora chegou o momento da gente ou desperta ou desperta. É o momento mesmo, né? É o momento do despertar. As pessoas que, de repente, se tornarem mais resistentes às transformações são pessoas que possivelmente vão sentir esse influxo de uma forma
vou colocar esse termo de uma forma densa, porque é tipo assim, você tem que acordar, você tem que enxergar no meio de todo esse momento, vamos dizer assim, cheio de desafios, você tem que enxergar também potencialidades. Porque, pelo que eu aprendi, pegando o princípio hermético da polaridade, se existe uma grande sombra é porque tem uma grande luz na mesma proporção. Então, tudo depende de onde a gente conecta a nossa energia pessoal. Se a gente fica, de repente, se alimentando, olha, quando a gente falava isso anos atrás, só com energia pesada, densa, você é um reflexo disso, você é um carregamento disso. Então, a sua energia pessoal, os seus 7 chakras vibram nessa sintonia que você, com o seu livre-arbítrio, permite que faça parte do seu ser. Então, uma coisa que eu sempre falo nas redes sociais, que eu sou bem atuante em relação a elas, que as pessoas têm que se manter informadas. Óbvio, informação é tudo, mas a gente não pode permitir que uma informação densa ela seja assimilada por nós somente com a densidade, procurar entender a causa do porquê o acontecimento, aí que nós chegamos nessa parte mais coletiva e mais aberta, que quando a gente enxerga que a humanidade, de uma forma geral, isso é histórico, é só estudar a história da humanidade, sempre através dos rigores e transformações é que existe a oportunidade do crescimento, é o que vai acontecer agora. O momento que nós estamos vivendo agora tem reflexo com os últimos acontecimentos? De uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. Eu acredito que é o comecinho. Que o ano que vem a gente vai começar a enxergar tudo de uma forma mais clara, mais exponencial. Ufa! Eu acredito. Acredito eu. Quando a gente fala da astrologia e a gente começa a olhar o mapa, né? Da forma como você olha, globalmente falando, historicamente, muitos fatos também se repetem. Sim, nossa. Eu dou um exemplo. Agora, tem a ver com mapa, mas principalmente com astrologia, que é uma coisa que eu cito constantemente. Existe um cálculo astrológico que são poucos os astrólogos que utilizam, mas as pessoas, como eu sempre cito referências, se elas pesquisarem na internet, elas podem ver que este cálculo astrológico existe. É chamado do ciclo maior planetário de 36 anos. Então, existe um ciclo onde nós temos um planeta que é o regente ou o mandante, que comanda a evolução da humanidade por 36 anos. E isso vai tendo a sua revolução, quando retorna para o mesmo ponto de partida, depois de 7 passos de 36 anos, que aí basta fazer a conta. Agora vem a chave. Nós tivemos esse último ciclo, que começou em 2017 agora e vai até 2052, que é regido por Saturno. Nós tivemos em 1765 a 1800. Foi quando nós tivemos a própria Revolução Francesa, em 1789, independências, a independência americana e etc. Então, você percebe que todos esses pontos agora, claro que não dá para falar vai ser uma repetição, porque a humanidade evolui. Então, a gente tem que atualizar o conhecimento. Então, a gente percebe nitidamente que esse mesmo ciclo, com muitas experiências análogas, só que atualizadas, acontecem agora. Não só a gente não deve pensar que vai ser igual, como nós temos que pensar o seguinte, como que essa energia que, de repente, os atores se repetem, mas que é uma novela atualizada, na brincadeira. Então, a gente tem que ver no contexto atual o que está acontecendo. Então, a gente vê, pô, tá aí. Então, existe uma revolução análoga a essa francesa, que na época a França ela era um dos grandes polos culturais e tal, só que ela estava rechaçada pela monarquia na época. Sim. Então tinha aquela coisa mais, sabe, ditatorial da época. Por favor, ouvintes, não pensem que eu estou falando de política, eu estou falando de uma forma bem solta. Aqui não tem A nem B, eu estou tentando abstrair com vocês para que todos aqui possam, de repente, pensar por si mesmos. Então, o que nós temos agora? Nós temos a repetição dessa energia que vem trazer uma grande revolução. Por isso que eu falei que ou a gente desperta ou a gente desperta. É uma revolução pessoal. É uma revolução pessoal que acaba impactando o coletivo. Óbvio. Então, cada um, do seu jeito, de acordo com os acontecimentos que se encadeiam,
vem trazer agora esse despertar, que a pessoa, por isso que eu citei aquilo, você tem uma polaridade presente muito grande, que acaba se refletindo em tudo, essa polaridade. Então, tem aquelas pessoas que acabam imersas nesse lado só desafiador e não enxergam a luz. Então, o grande salto para todo mundo que está conectado aqui com a gente é enxergar esse potencial de luz. Porque no momento atual, Samir, eu vou colocar um ensinamento que todo mundo sabe, que representa um ensinamento do Novo Evangelho que Mateus escreveu, que o Cristo deixou o seguinte: cuida primeiro da morada de Deus, da moradia dele, que o resto vai ser dado para você por acréscimo. Hoje em dia a gente vive o valor exatamente invertido. A gente quer o acréscimo e espiritualidade onde eu compro. Qual é o vídeo que eu vou ver de 60 segundos que vai me dar isso? Então, esse imediatismo acabam tirando as pessoas do foco, que é essa luz, que a gente tem que aprender a retornar esses ensinamentos desses grandes mestres do passado, que eles são atemporais, atemporais todos. Todos os grandes mestres. Buda, próprio Maomé deixou coisas fantásticas, sabe? Então, quando as pessoas elas começam a ver que tudo que eles deixaram hoje está praticamente tudo do avesso, então a gente entende por que tantos desafios. Então, a partir do momento que a gente conseguir compreender que você vê hoje o grande desafio da humanidade, 2025, segundo semestre, é a parte financeira, é um embate econômico. Sim. Então, está mexendo aonde? Na parte econômica. Pô, eu vou perder? O que eu faço com o meu dinheiro agora? Será que eu posso... É onde todo mundo está falando. E agora? Como é que vai ser isso? As notícias trazem isso. Só isso. É só a gente refletir. Não é? Então... Quando a gente começar a perceber, gente, agora mais do que nunca, por isso que eu brinquei, ou a gente desperta ou desperta, que a gente comece, e isso independe de religião, de credo, de filosofia, porque todos se revestem de um mesmo propósito, tudo vai para um mesmo caminho, seja o nome que você diga. Quando a gente começar a criar essa energia verdadeira em nós, a gente começa a ter o acréscimo, que é o resultado ou o efeito, de uma forma diferenciada. Mas se a gente perde a conexão com essa luz, dessa polaridade que eu falei, a gente fica só na sombra. Aí sofre, aí é falta de dinheiro, aí é isso e é aquilo. Por quê? Cara, é que nem o mito das cavernas de Platão. Tá todo mundo olhando o reflexo da sua própria energia na sombra da caverna e não enxerga que é a luz que faz isso. Então, é só virar e caminhar para lá que você vai ver que tem um universo a ser desfrutado. Então, hoje, se eu pudesse, de coração, dar um recado legal para todo mundo que está sintonizado com a gente aqui, não importa qual é o seu caminho espiritual, não importa qual é a sua filosofia, etc., procura fazer o seu melhor. Procure entender que você está conectado com uma fonte criadora, e que essa fonte criadora está em ti. Então, você tem que fortalecer ela. Você é um cristão? Faça suas rezas. Você é um budista? Faça os seus mantras. Você é um livre pensador? Estude. Faça o que for. Uma realidade onde você se conecta com o nome dessa fonte criadora, que você pode chamar de Deus ou o nome que quiser, que, na verdade, ela não tem forma. Quanto mais você fortalecer isso, mas não só naquele lado que você fica preso nessa parte onde você cria uma parte devocional que te tira do estudo. Tem que andar junto a mente com o coração. O conhecimento, o aprofundamento que tanto falta na atualidade, junto com o amor verdadeiro. Por isso que, passando a bola para você de novo, uma coisa que eu li uma vez, na eubiose, eu não sei diretamente de quem é, tipo assim, o sábio, ele é sábio porque ele ama, e ele ama porque ele sabe. Simples assim. Olha, cara. Que lindo, né? Então, eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, porque não é fácil, no meio dessa loucura, é boleto, é família, é isso, é aquilo, é trabalho, é tal. É loucura, mas se a gente reservasse pelo menos uma pequena parte do nosso dia para essa reflexão e esse fortalecimento, como um passe de mágica, as coisas começariam a mudar. E isso não é um discurso de otimismo, positividade. É reequilíbrio. Total. Não é? Total. Que é o que o Cristo pedia. Cuida primeiro da casa de Deus em ti para que o resto venha para ti. Inverte.
É difícil falar isso, mas é um princípio hermético do 7 também, é o 7 de novo, que é o princípio hermético da polaridade, inverte a polaridade. Eu sei, mas como é que eu faço com o meu boleto? Como é que eu faço? Calma, você tem que enxergar a possibilidade. Quer ver? Uma coisa que eu sempre falo também nos meus programas, o Einstein. Que é um gênio também, um gênio. Uma pessoa pode gostar ou não da história dele, mas um gênio. Ele falava o seguinte, que quando ele estava imerso naquele monte de problemas matemáticos ali, que ele falava, quando eu via que eu não estava chegando em lugar nenhum, eu parava, acendia o meu cachimbo e olhar a natureza, os pássaros, o lago. Ele falou, como um passe de mágica, quando eu esvaziava o barulho em mim, vinha a solução daquele problema que eu não estava conseguindo resolver. E é isso que você falou no começo do programa. A gente se enche de informações. Ruído. Ruído? São muitos ruídos. Muitos não é? ruídos. Você não consegue se conectar com o que você está ouvindo. Aí que vira o ruído, né? Aí você é o ruído. Ambulante. E isso vai ser refletido nas suas experiências. E o outro é culpado menos você. Aí esses 7 chakras se desalinham. Todos, exatamente. Então, esse é o grande segredo. Então, tem que ter aquele momento da calmaria. Que seria, vamos lá, autoajuda, que pode ser a meditação. Mas o Cada Einstein, qual seu caminho. Sim, o Einstein, quando olhava para a natureza, ele estava meditando, não? Exatamente. Ele fala, nem quero nem saber daquilo, vamos lá. Aí, como estava nele aquele dínamo daquilo que ele queria resolver, ele esvaziava esse ruído que você falou agora e ele deixava o campo astral dele aberto e vinha a solução. Ele, olha ali, por que eu não tinha enxergado? Estava lá, estava tudo resolvido. E é muito curioso isso, né? Porque você está falando, aí eu fico imaginando que a astrologia tem um papel muito importante nesse estudo. Total, maravilhoso, a astrologia. Os estudos da humanidade têm um papel importante sobre isso, mas eu acredito que você também traz muito para os estudos, aí você vai me comprovar. Vamos lá. Os estudos do tarô. Também, na sua profundidade e da cabala. Está tudo interligado, Samira. Uma coisa que eu posso também dizer de coração para os ouvintes. Se um dia você ouvir alguém falar assim, eu nunca cito nomes, já quase 30 anos aqui, nunca citei nome de ninguém. Verdade. Mas eu dou o exemplo como uma citação para você. Se alguém falar assim para você que a cabala é melhor do que a astrologia, não, que a astrologia é melhor que o tarô, não, que melhor que tudo isso é numerologia, questione. Porque, na verdade, todas falam a mesma linguagem. E quando a gente começa a estudá-las de uma forma profunda, essas linhas de conhecimento, a gente percebe que está tudo interligado. O tarô está na astrologia, a astrologia está no tarô, a cabalá está nos dois, e por aí vai. Foi isso que me fascinou há muito tempo. Eu falei, cara, isso aqui é muito lindo. Então, deixa eu entrar de uma forma profunda, aí como autodidata que sou, eu comecei a me aprofundar e enxergar isso de uma forma diferente. Sempre quando eu olho um mapa astral, ou de repente um arcano que está me trazendo uma mensagem, ou alguma coisa na árvore da vida, dos cabalistas, cara, eu esvazio totalmente o meu ruído. Eu não sei, que delícia. Eu não sei se eu estou sentado, se eu estou de pé, se eu estou nadando, se tem alguém me chamando, eu esqueço, é uma abstração minha. Então, eu me abro integralmente para esse tipo, deixa eu ver o que o simbolismo está me falando. Seu templo se conecta com as... Integral. Com essas É aí que vem o insight, magias. é aí que vem a intuição, e é aí que vem esses acertos que às vezes eu consigo ter, enxergando tudo isso. Então, é maravilhoso. Porque não adianta nada, de repente eu estou ali e não estou. Não sei se você entendeu. Eu não Lógico estou que eu ali. entendi. Eu não estou ali. É que nem o aluno que, de repente, está numa sala de aula, o professor está ali, passando algumas coisas, e a cabeça dele está na namoradinha, está no celular que ele vai ligar daqui a pouco. Será que ele não está na aula. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é, seja por completo naquilo que você quer. Então, essas linhas de conhecimento, antes de eu falar qualquer coisa para as pessoas, eu procuro estar completo em relação a elas. Então, elas conversam comigo. Mas porque eu permito, através da minha vibração,
de estar de uma forma integral em relação a isso. A coisa é tão louca que, às vezes, nesses dias que estava frio em Sampa, de repente está aquele frio, eu nem estou percebendo porque eu estou imerso naquilo. Aí quando termina, meu Deus, cadê meu... Porque eu não estou com a minha presença e a minha energia focada em outras coisas. Eu sou aquilo que eu estou fazendo. Aí depois eu faço o desenvolvimento das minhas análises. Então, eu acredito que hoje é isso que me assusta um pouco. Quando a gente pega as redes sociais, quanto mais rápida a informação, mais êxito ela possui, porque as pessoas querem aquela solução mágica que vem em 30, 15 segundos, e a coisa não é por aí, porque não existe essa possibilidade dessa forma integral impactar a pessoa. Não vou dizer que, às vezes, não possa existir um que realmente funcione, mas a maioria não. A maioria não. A maioria não. Então, está faltando essa profundidade na atualidade. Está faltando essa integração entre as pessoas e tudo que elas procuram ter como informação, esse aprofundamento, procurar, de repente, uma base verdadeira para compreender. Um exemplo, vou dar um exemplo para você, astrologia, que todo mundo... Astrologia é a mais famosa, isso eu não posso deixar de... Se você querer comparar no sentido de procura e sintonia das pessoas, a astrologia ganha das outras. Ela fala com a gente. Astrologia, vou citar duas pessoas aqui, Samira, que utilizavam a astrologia, Isaac Newton, Sim. Jung. Oh, Precisa verdade. mais? Não precisa mais. Se as pessoas não ouviram falar dessas pessoas, pesquisa sobre eles. Eles sempre utilizavam a astrologia. Inclusive, tem uma história muito interessante do Isaac Newton, que na época dele, ele estava fazendo um mapa, isso está na internet, as pessoas podem comprovar também. Estava fazendo o mapa do Halley, o descobridor do cometa. Sim. Aí o Halley olhou para ele sério e falou assim, Newton, como você é o mais célebre entre nós, liga para essas coisas de astrologia. Sabe o que ele respondeu? Eu estudei, você não. Acabou tudo. O que ele quis dizer, Halley? Você está falando de uma coisa que você nunca procurou entender como eu entendo. Então, eu acredito que o Isaac Newton, não sei quando foi isso, ele teve esse momento que eu procuro de acordo com a minha possibilidade, a minha consciência. Quando eu estou nesse momento, eu estou me dedicando de uma forma integral a todo aquele universo dos arquétipos. Aí eu entro em Jung, Sim. que Jung com os arquétipos é uma coisa fantástica. Pesquisem também os ouvintes. É o que mais se fala de Jung aqui. Então, eu procuro entrar em sintonia com esses arquétipos para que eles conversem comigo. Então, eu acredito que esses seres especiais que eu citei aqui, eles passaram por esses momentos também. Então, eu acredito que hoje, Samira, hoje, falta essa profundidade. Esse silêncio para o que é, entre aspas, secundário ou frívolo, para que você concentre a sua energia verdadeiramente naquilo que você precisa. Porque toda vez que você entra numa situação, seja uma coisa corriqueira do seu dia a dia, ou uma coisa que seja grandiosa, uma meta de vida que vai te acompanhar por muitos anos, você tem que ser por inteiro. Porque se você chega com ruído ali, o que você vai conectar? Ruído. Totalmente. E se você vai com esse ruído, você vai julgar, você vai criticar. Aí a informação interessante daquele arquétipo não vai chegar até a pessoa. Exatamente. Que é o que eu vejo que hoje, infelizmente, acontece muito. As redes sociais deram vozes para as pessoas. Isso é muito bonito. Lógico. Porque os ouvintes, vamos chamar assim, ou quem está conectado ali, eles não podiam se manifestar. Hoje em dia eles podem. Só que aí a gente tem, como sempre, a polaridade em tudo. Tem aqueles que se consagram, porque você percebe, olha, uma pessoa ali de conteúdo que realmente passa algo, olha que bacana, como também há aqueles que se colocam a brincadeira que eu faço quando eu faço palestra. De repente está tendo um workshop dos tops de arquitetura. E qualquer um pode participar. E entra alguém, esses caras não sabem o que falam, mas diz aí para mim o que é tijolo. Eu falei, meu Deus, a pessoa vai derrubar tudo que eles estavam para eles explicarem. Então, hoje, isso não é para todos. Gera ruído. Aí gera um ruído gigantesco. Então, é o que tem muito também, que as pessoas, antes delas colocarem uma opinião, elas precisariam se informar um pouquinho mais.
Isso é uma necessidade hoje. E praticamente você percebe que pela velocidade da informação não é assim. Eu gosto dessa pessoa, ela falou, é verdade. E essa é uma questão que tem ocorrido com muita constância. Em tudo. E está na hora de trabalhar esse coletivo. Opa! Mas aí Saturno, né? Que está em Saturno ação. regente. Isso tem muito a ver também com a energia de Tem, Saturno? Tem. Que o Saturno pede o quê? Responsabilidade, disciplina. Ele é o planeta que, na astrologia, todo mundo coloca como chato. Mas ele não é o chato. Para mim, Newton Schultz, ele é o grande guru da astrologia. Entendi. Ele é aquele... Por isso que, no panteão grego, ele é o chefe dos deuses. Ele é Cronos. Que lindo. Aquele que foi o pai de todo mundo, Zeus e etc. Que Zeus, que manda hoje Júpiter, é filho de Cronos. Então, hoje está pedindo esse reencontro para que a gente aprenda a ter um pouco mais de solidez em relação às informações e o que nós divulgamos. A gente vai para aquele intervalo, Opa, rapidinho. vamos lá. A mitologia traz muita Nossa, informação tudo tá ali. para que a gente possa entender também toda essa transição Maravilhoso. de tudo, né? A planetária, de sociedade. A gente pode até colocar elas em relação ao momento atual, as próprias Verdade. histórias da mitologia, os mitos em si. Né? São Fantástico. interessantíssimos. Fantástico. E o tarô traz também essa Traz mitologia. tudo. A astrologia traz A essa Cabalá, mitologia. tudo está associado à mitologia. Ou seja, o que você Tudo. falou anteriormente também, tudo que você estuda está conectado de uma certa Tudo, forma. tudo, Faz tudo, até tudo. o movimento do infinito quando você Exato, vai que utilizar. é o 8 Que é o 8 deitadinho. deitadinho. Vamos para aquele rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! E estamos de volta, você que está aí acompanhando nos 95,7, também pelo YouTube. Eu vou aproveitar e repetir aqui o telefone, falar pela primeira vez o telefone, código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. Faça parte aqui do estúdio Vibecast. Você pode participar do Mundial Podcast, é só entrar em contato com esse telefone. Você pode vir fazer o seu próprio podcast e você pode até gravar os seus cursos, as suas aulas. Hoje a gente vive um momento tão online, né, Newton Schultz? Com Você certeza. também, não é verdade? Eu já tinha falado isso também há muitos anos. É Você verdade. lembra, Samira? Eu falava, o universo no É futuro verdade. é online. Olha aí, ó. Maravilhoso. Estamos vivendo esse momento online e tirando muito proveito disso. sim. Olha quantos cursos EAD aí, tem gente fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Gente, é isso, tá? A gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo. Vibecast, o nosso estúdio, o estúdio da Vibe Mundial, aqui mesmo na Avenida Paulista. Maravilha. Legal, né? Newton Schultz não conhecia o nosso estúdio, gente? Preciso assinalar isso. E é verdade, você falava da questão do online. Online. Sei lá, acho que em 2005, no começo dos anos 2000, você já comentava, e teve um momento que a gente perguntava para você, mas Newton, vamos Ninguém fazer acreditava. presencial, tá? Você vai parar de fazer palestra ao vivo? Sim, E você já sim. vinha, mas isso já estava acontecendo. E vai ter a revolução agora com a inteligência artificial. Já falo agora. A tecnologia já falo estava em ação, agora. né? Sim. Nesses sim. anos todos. Vai além do que nós já temos? Vai. Que tipo de Vai revolução? além. E agora, Samira? Primeira coisa que eu poderia dizer em relação à inteligência artificial, vamos lá. A diferença da inteligência artificial é o potencial de criatividade que existe nela, que você pode utilizar essa tecnologia para criar.
Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que saber diferenciar é o seguinte: você até pode utilizar a inteligência artificial para fazer as coisas para você. Que nem na brincadeira hoje, a molecada, os professores falam, eu tenho um programinha aqui que eu jogo para ver se o que você me respondeu tem a ver com IA ou se foi você mesmo. Ó, que danadinho. Tem isso, lógico. Mas no lugar disso, o que você pode fazer? Você pode utilizar para te auxiliar, para você ter, olha como tem tudo a ver com o que a gente estava falando, mais informação, mais acesso ao conteúdo de uma forma mais direta. Então, eu vejo que a inteligência artificial hoje, que isso, a velocidade está imensa. É uma coisa que a gente vai ter que inserir no nosso meio como algo que a gente tem que utilizar para melhorar a nossa vida. Não, vamos colocar outra palavra, aprimorar a nossa vida, o nosso cotidiano de uma forma geral. Mas não tipo assim, então eu não vou fazer nada porque ela vai fazer tudo. Não, quem está nesse caminho está errado, vai quebrar. Eu vejo que ela vai ser um instrumento maravilhoso, que ela vai propiciar para as pessoas, porque isso é era de aquário, é tecnologia. Qualquer pessoa que conhece um pouco de astrologia, caso o ouvinte não saiba, aquário, que representa a nova era, que está vibrando de uma forma mais intensa desde o ano 2000, finalzinho dos anos 90, vem com a vibe da tecnologia. Então, nós vamos ter que colocar isso no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Vamos supor, você que é jornalista. A gente, anos atrás, querendo ou não, até hoje, a gente abre ali um navegador e fica ali pesquisando quais são. Nada, cara. No futuro, você como jornalista, você chega, você vai ter já, com a inteligência artificial, ela já cruzando todas as informações e falando assim, tá aqui, Samira, vai lá, como se você fosse, na brincadeira, só para entender, uma cozinheira. Sim. Tipo, eu preciso de todos esses ingredientes para fazer um prato maravilhoso. Ela vai te entregar tudo, mas quem vai fazer o prato é você. Ou seja, não tira o humano da história. Exato. Ela poderia até chegar e falar assim, se você quiser, só para entender a abstração do que vai ser isso no futuro, eu posso até fazer, mas não sei se é isso que você quer. Aí o preguiçoso, o que ele vai falar? Vai pedir para fazer. Então mas se a pessoa colocar a energia dela, aí ela vai ter aquilo com a energia da alma dela, com a energia da vibração dela. Então a inteligência artificial, ela vai ser um instrumento que vai aprimorar a facilidade da sua criação. Conseguiu pegar? Maravilhoso. Cara, isso é lindo e vai ser utilizado em tudo, Samira. Tudo. E a gente consegue pegar, porque no começo você pode achar difícil, mas depois você também vai se aprimorando. Perfeito. Não é? Vai ter que andar junto. Vai ter que andar junto. Se eu perguntar quem é Newton Schultz... No Google a gente pergunta, quem é Newton Schultz? Se eu for no chat GPT, ele vai me dar um texto gigante sobre quem é o Newton Schultz. Exatamente, vai fazer cruzamentos. E aí, por isso que é chat, ele vai conversar com você. Você quer agora que eu faço isso e aquilo? Ah, interessante, às vezes nem você tinha pensado nisso. Mas ele me ajudou. Aí ele te ajudou, aí você chama e ele vai abrindo. Você está entendendo que ele te auxilia com a informação, fazendo cruzamentos, apresentando possibilidades, mas para você fazer o seu serviço e a sua conclusão. Não que, faça para mim isso, por favor. Ele faz, mas aí a gente perde, eu vou colocar esse termo, a gente perde a arte da vida. Um exemplo. Não podemos, né? Não dá. Se perde o colorido, você perde a expressão da alma, da sua própria energia criativa naquilo que você está querendo expressar. Pegando o próprio termo arte. A arte está em tudo, mas você pegando diretamente a arte, como um pintor. Por que uma pessoa que entende, quando ela vê pinturas desses mestres clássicos, principalmente, fala, nossa, olha isso, olha a alma dele, está impresso aqui, é a energia dele. Então, eu fico até arrepiado porque eu gosto muito disso também. Então, o ser humano, ele faz isso em tudo. Um exemplo, a gente aqui na nossa troca de ideias, cada qual do seu jeito, está imprimindo o seu valor da sua alma. Então, nós estamos criando a arte desse podcast no momento, com as nossas vibrações, para a gente colocar isso para chegar para o ouvinte como se fosse um produto final. Então, a inteligência artificial, para a gente fechar, ela vai trazer
todos, mas todos os subsídios, seja qual for o caminho que você escolha para sintonizar isso, para que você continue evoluindo e de uma forma mais eficiente, de acordo com essa expressão. Muito legal. E nós Esse não é o futuro. somos inteligência artificial aqui. Estamos aqui ao vivo. Não somos artificiais. Não estamos na IA. Porque tem IA até para isso. Tem IA até para isso. Mandar um beijo aqui para Luciana Akimi Opa. Fujita. Lucy Rothschild está aqui com a gente, falando parabéns, entrevista Lucy. maravilhosa, né? Lucy, que é maravilhosa. Né? Júlio Nogueira, um lindo Também IA. o Júlio, O Júlio, adoro, super... Júlio, músico. Acho que é Músico, não é o Júlio? conheço também. Cara, fantástico. Né? As vivências que eu faço lá em Airoca. Ele Minas, vai? Ele vai sempre. O Júlio E participa é um de um músico, espetáculo É um sensacional. músico, esqueci Aqui, o ó. nome. Como que é o nome? Pergunta pra ele aí. qual Fala é pra gente o nome aqui, do Júlio, espetáculo. é o fantástico, Light vale lá, a como é que é pena. o das velas? Isso. É, eu não ele tá lembro o falando nome, maravilhoso não lembro o demais, nome. incrível esse bate-papo. Candlelight, é isso? Candlelight. Candlelight, acho Esse que é aqui é isso. maravilhoso. Você confirma Pega pra as gente, clássicos, Júlio né? Nogueira, já fizemos a Isso. propaganda aqui É maravilhoso, do vale a espetáculo. pena, Ele é um vale músico a pena. incrível, Sim, parabéns. Sensacional. Você falou em cores. Vamos Aí lá, eu Samir. lembrei do planeta vermelho. Opa! Ele é vermelho mesmo? É, O nosso como se amigo fosse, Marte? Uma poeira que o envolve, Ah. não diretamente a cor Tá. física, seria uma poeira que o envolve. De quem nós estamos falando? De Marte. Marte. Marte, Regente de 2026, a partir do Ano Novo Astrológico. uau. E ele rege qual signo do zodíaco? Se é que você acredita nisso. Acredito. Ah. Áries e Escorpião. Ah, são os dois? Áries e Escorpião. Áries e Escorpião, Áries e regidos Escorpião. por Marte. Me Mapa fala do desse Brasil, Marte. Samira. Ai, 7 de setembro, que eu coloco o mapa do Brasil, tem pessoas que colocam como o mapa da República, mas eu acredito que é mais a independência. Eu, particularmente, nada contra. Adivinha onde que está o Marte do Brasil? Aonde? Em 7 de setembro de 1822. Escorpião. Então, é um ano que a energia vem como força marciana para o nosso país. Que eu acredito, como a gente está na internet, a gente pega muitos brasileiros pelo mundo. sim. Depois eles assistem de uma forma temporal, porque fica no YouTube, Ah. né? Mas a pessoa, esteja onde ela estiver, muitos brasileiros escrevem para mim, né? Elas falam assim, pô, Newton Schultz, mas eu estou aqui na Europa, estou nos Estados Unidos, estou no Oriente, tudo que você fala vale. Eu falo, gente, não importa onde você está, você é brasileiro. Então, essa energia do seu país de origem, ela te atinge onde você estiver. Então, não tem esta coisa geográfica de pelo fato de eu estar aqui ou ali. Então, isso afeta todo mundo. Então, eu acredito, Samira, 2026. Agora eu vou... Vamos lá, falar dessa transição. Vamos lá. Novamente olhando os astros daquela forma integral. Eu conversando com os astros. Eu percebo que logo no início de 2026 nós vamos ter uma conjunção de Marte, porque janeiro até março, que é o ano novo astrológico, a gente tem o quê? Nós temos uma transição do ano anterior que se firma no ano novo astrológico. Sim. Que nem todos os astrólogos falam, 2025 regido por Júpiter. Perfeito. Mas de janeiro até março, que é o ano novo astrológico, 2021, que é exatamente aqui no hemisfério sul, o equinócio de primavera, nós temos a transição. Então, seria Marte pegando o bastão de Júpiter nesses 3 meses para que ele venha com tudo a partir do ano novo astrológico. Mas, olhando os astros, como eu estava falando, ele forma logo em janeiro uma conjunção com Plutão, que é um planeta na astrologia, que ele traz um processo transformacional muito grande. Então, eu acredito, sujeito a erros e enganos, é uma intuição. Eu acredito que logo no finalzinho de 2025 para início de 2026, o ano que a gente celebra, que é a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente tem que ficar muito atento às energias coletivas, que vêm fortes sinais nessa virada do ano, como a gente lida com essa energia que possivelmente se estende por 2026, que aí inicia verdadeiramente o centenário depois de 2019. Como nos ensinou o Rudolf Steiner, os setênios, e o professor Henrique José de Souza, da eubiose, escreveu há 70, 80 anos atrás,
que os setênios, a partir de 2005, e ele nem estava mais aqui, porque isso ele escreveu em 1940, 50. Ele falou, a partir de 2005, esses setênios, com a chegada do Saturno regente, de 17 para 2052, iriam ser sempre impactantes para a humanidade. Vencendo. Só que, aí que tá. Vamos lá, Samira. Uma coisa, primeiro, para posicionar os ouvintes. Vamos lá. As pessoas, elas chegam, elas começam agora a se auto-perguntar, vai ser bom? Vai ser ruim? Isso é natural. O que eu posso dizer? Não dá para nós chegarmos com essas linhas de conhecimento e falar, vai ser ruim para todo mundo e vai ser bom para todo mundo. Não, isso não existe. Tudo depende, olha como faz o link com tudo que a gente conversou anteriormente. Que lado que você potencializou mais no seu ser? Você acreditou, você se informou mais, você se limpou um pouco dos ruídos, você fortaleceu a conexão com o que você considera espiritualidade, seja qual for o seu caminho, ou você ficou imerso somente naquela sombra, se carregando? Lei de Newton, que a gente já citou, que não é o Newton Schultz, é o Isaac Newton. É o Isaac Newton. Causa e efeito. É a terceira lei de Newton. Então, tudo o que você tem como efeito é o que você se permite como carregamento. Que o pessoal do Oriente, eles chamam isso de karma. Que karma não é uma coisa ruim como a gente coloca aqui. Nada mais é do que um descarregamento do que a gente se carrega. Então, eu acredito que agora, esse programa que nós estamos passando agora em agosto de 2025. Tô certo, né? Tá certo. Porque eu, para dar uma voada nisso, não, tá fácil. certo. Então, sob o signo de Leão. Agosto de 2025. Se nós começarmos a trabalhar, mas não o pensamento positivo, com carinho eu falo isso para os ouvintes, cego, qual é? Eu vou fazer aquilo que a gente já falou também, que eu estou preso só no acréscimo e não estou querendo saber da espiritualidade, que foi o ensinamento do Cristo. Se a gente começar a inverter esse processo e a gente começar a se carregar de uma energia boa, então o Marte, que será o grande regente de 2026, ele vai trazer o que para você? A espada da sabedoria, a espada da consciência. A espada, que está presente em vários símbolos, que representa sempre aquela energia transformadora, aquela energia do impacto da sua energia pessoal, para que você consiga chegar no que você determinou como um propósito na sua vida. Já para as pessoas que, de repente, ficarem carregadas ou imersas nesta energia de ficar olhando, como eu citei o mito das cavernas, só as sombras dos seus próprios reflexos, ignorando a luz que está sempre presente, infelizmente, essas pessoas, de acordo com a causa e o efeito, vão ter desafios seríssimos em relação a tudo o que acontece. Sim. Por isso que não dá para nós classificarmos que vai ser bom ou ruim. Ele será um ano de merecimento de acordo com o que você está fazendo agora. Não pense que vai ser ruim e vibra que sempre está dando tudo Pronto, errado. pronto. Né? Pense que vai dar tudo certo. Exato. E faça a tua parte. Então, uma coisa que eu faço, quer ver como dar um link para você me lançar, de Muito repente, legal. um questionamento bacana? Eu nunca utilizo, quando eu estou nas redes sociais ou num programa, a palavra ruim. Eu utilizo desafio. E é um desafio, PNL. Porque, Samira, desafio, você não chega em qualquer situação da sua vida como um derrotado. É um desafio, eu posso ganhar? É assim que os ouvintes têm que refletir em relação a isso. Pô, então Sempre 2026 vem aí uma energia forte, Marte como um regente planetário. Como é que fica isso? Fica da seguinte forma, que se você tem um ano que possivelmente vem com bastante desafios, você fala, pô, eu vou vencer. Eu vou ter essa espada da inteligência de Marte, porque eu já começo a me programar agora para isso. Pô, tem agosto, tem setembro, tem outubro, tem novembro, tem dezembro. Dezembro para janeiro, isso é quase meio ano, Samira, para você começar a buscar informação, começar a acreditar na luz que existe sempre. O otimismo. Tinha um slogan, antes de chamar Vibe Mundial, como é que era? Acreditando na vida. Acreditando na Rádio Mundial, acreditando na vida. Lembra, Lembro. Samira? Eu nem sei qual é o slogan da atualidade. Agora é a rádio que toca a sua vida. Olha só, bacana. Bacana lindo. também. Mas lembra que era esse slogan? Acreditando na Vamos vida. voltar, mas no sentido bom. A gente tem que acreditar. É o ano de Júpiter. Júpiter é acreditar, é expansão. E mesmo assim, muitos ainda este ano dizem que o ano é muito desafiante. Então, aí, ó. E como lidar também com esse desafio, pensando em
projeções futuras. Você acha interessante a gente olhar sempre para o futuro? Só que muitos olham para o futuro e esquecem do presente. Não, isso não pode. Como que você utiliza ali, tanto na astrologia como no isso tarô, é. tal, essa questão da previsão? A gente fala em previsão ou a gente fala em projeção? Eu prefiro projeção. Porque a projeção nada mais é do que o lançamento da sua energia pessoal numa energia que chega para todos nós. É o espelho. É o espelho. Eu vou projetar o que eu estou... Isso, exatamente. Então, imagina se você já entra numa experiência como derrotado. Ah, eu vou, mas eu sei que não vai dar certo. Poxa... Por favor! Para com isso! Ai, que medo, eu não vou. Opa, calma lá, é importante para você? O que está faltando? Por que você está com medo? Ai, não sei. Não sei, não. Vai. Vai, mas vai com o coração aberto. Se precisar aprender, se abra para o aprendizado. Trabalhe a sua humildade nisso. Tô aqui para aprender, sabe? Mas se você percebe, não, eu tenho com o que contribuir além do aprendizado, eu tenho algo que pode agregar em relação a essa experiência. Cara, maravilhoso. Nossa! Então, tudo é questão de posicionamento. Voltando para o 7 de setembro. Vamos lá. O Mapa do Brasil. Mapa do Brasil. Tá lá o mapa do Brasil. Quando eu olho para o mapa do Brasil, eu olho para a minha vida, eu olho para o coletivo. Sim. Este ano você já olhou qual que Já. vai ser o mapa? O que nós teremos de conjunções? Então, a primeira e a mais importante. Urano. Urano é o planeta que tem toda a sintonia com Aquário. E a energia de Aquário, como égide para todos, é a égide da nova era, que nós estamos deixando a era de peixes. Eu acredito que isso termina com o ciclo de Saturno a partir de 2050. Ok. E inicia um novo ciclo com Aquário livre. E quem rege muito essa energia, além de Saturno, é Urano. Urano entrou em Gêmeos neste ano de 2025 e vai ficar 7 anos... Olha o 7. 7 anos em Gêmeos. E o Brasil, quem que ele tem em Gêmeos? Júpiter, que é o regente do que nós estamos trabalhando agora, que no ano que vem, com a astrologia da forma que eu enxergo, nós temos a energia de Marte, sim, mas é o Marte influenciado de uma forma celeste por Júpiter. Por isso que eu falei, estamos criando agora o que chove astralmente em nós no ano que vem. Porque Marte fala... As conexões foram feitas. Agora, vamos ver o que você tem para a gente entrar no desafio? Conseguiu pegar? Uau! E no mapa do Brasil, Urano encosta agora em Júpiter e fala, e aí? Como é que você vai utilizar essa energia? Você vai saber ser autêntico? Você vai saber pegar a sua energia e, de repente, surpreender com caminhos que apresentam soluções? Estou falando de uma forma geral. Sim. Ou você vai esperar que os imprevistos te peguem, que isso é muita energia de Urano na astrologia, e você não vai saber o que você vai fazer. Isso vale para todo mundo, tanto no sentido coletivo, como a utilização dessa energia no nosso dia a dia. Por isso que eu falei, criatividade. Lembra que eu falei da inteligência artificial? Utilizarmos a nossa criatividade, mas a criatividade como? Conectados ao que é espiritualidade para mim, fortalecendo ela para que ela me deixe forte. E através desses caminhos, olhando o mapa do Brasil, eu falo, agora ou vai, ou vai. Ou vai por bem, ou vai de uma forma complicada. Então, a gente tem que observar, voltando para os astros, o que esta conjunção, que representa Marte, que vem com tudo no ano novo astrológico, junto com Plutão, que adivinha onde que vai ser essa conjunção? Em Aquário. Olha como monta toda a história, entendeu? O que representa a minha abstração, eu conversando com os astros. Então eu vejo, é agora. E no momento que eu citei, um exemplo da Revolução Francesa, adivinha aonde que estava Plutão? Em Aquário. Em Aquário. Então, ou vai, Samira. Só que a gente tem que estar pronto, preparado. E, novamente, eu digo para os ouvintes, que isso a gente conversou também. Sábio é aquele que ama, porque ele sabe, e essa energia do amor tem que estar junto com o conhecimento. Isso é Gêmeos. Falando de uma forma, não estou falando de uma forma pessoal, estou falando como uma energia coletiva. Gêmeos é o conhecimento, é a comunicação, é a troca de ideias. Então, quando a gente observa as redes sociais, como que nós, principalmente brasileiros, a gente se trata ali entre nós quando a gente vê uma diversidade?
Não, o que a agora gente deixa você pensa. falar, Nós acabamos. Agora eu deixo Né? você Acabou o falar. programa. Uau, Newton você- Schultz. Quer Nossa. continuar? Quer continuar? Olha que legal. Ó, fala da live do... ó, eu acabei de ler a tua assessora lá. Live do dia 28, o que Então, é? se as pessoas sintonizaram a nossa troca Fala de ali. ideias, Samira, dia 28, é aberto e gratuito para todo mundo, só que online. Ok. Eu vou estar no meu canal do YouTube, que tem o meu nome, Newton Schultz, dia 28, que é não nessa quinta-feira, daqui 2 quintas-feiras. Dia 28 de agosto, às 20 horas, eu vou falar exatamente de todas essas linhas de conhecimento com profundidade, que seria praticamente uma continuidade do nosso programa. Vamos continuar esse bate-papo. Onde a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, convido você, ouvinte, convido você, anota aí, asseguro que você vai apreciar muito se você sintonizou a nossa troca de ideias. 28 de agosto, canal do YouTube, Newton Schultz, às 20 horas, uma live aberta e gratuita para todo mundo, Projeções 2026. Nós acabamos aqui, mas tem uma pergunta aqui que você vai responder. A gente não fecha a live, tá, Doni? Que eu quero que ele responda essa última pergunta. Toca aqui. Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Desejo a você uma excelente semana aqui na Vibe Mundial. Gente, eu preciso... Continua, que nós continuamos com a live no YouTube. Bom, né? No YouTube. Relaxa. Esqueci, Muito Samira. bom. Eu finalizei nos 95,7. Continue no YouTube só pra gente poder fechar. Primeiro que o Júlio confirma que o nome do espetáculo é Candlelight Concerts. É muito legal. Lindo, cara, é lindo. Né? Tem, Muito acho que, lindo. material deles na internet. Tem que o pessoal vários, pode... maravilhoso. Nossa, cara, é maravilhoso. Julião é um Ele vai estar lá no dia adoro ele. 28, já Gente, falou, e lindo. todo mundo que está aqui vai estar lá também, dia 28. Vai ser muito legal. Cristiane Sam. Cabral quer saber qual o significado da tua camiseta. Olha ali, ó. A gente tem aquela figura que está na Capela Sistina, de Sim. Michelangelo, pegar ali, né? Sim. Da Capela Sistina, onde a gente vê, vamos chamar de Deus, tocando com o seu indicador, o indicador do ser humano. Só que na minha camiseta tem uma guitarra, porque eu sou uma pessoa que aprecia rock. Porque é né? assim, né? Toca o dedo aqui. Como é que é? É a outra mão, não é? Ou é a Sim, mesma o mão? homem é o esquerdo, eu vou ser o homem. E você Tá vendo? é a jupiteriana. É assim. Você vai, então, é assim que é muito lindo. Michelangelo era um grande iniciado. Maravilhoso. Né? Qual o teu Iniciado. signo? Qual deles? Por quê? Porque num mapa astrológico, cada planeta tem um posicionamento. Quer ver? É Eu vou brincar. verdade, Eu vou brincar. gente. Eu sou um canceriano solar, aquariano lunar, ascendente virgem, Marte e Gêmeos, Marte e Vênus em Gêmeos, Júpiter em Touro, Saturno em Peixes, Urano e Plutão em Virgem e Netuno em Escorpião. Esse Gostei é o meu dessa signo. forma. Esse é o meu Eu signo, lembro sabe? exatamente de 3. Eu sou Sol em Sagitário, Lua em Capricórnio. O ascendente eu falo que... O ascendente é Libra, mas eu uso algum outro termo? Não, utiliza Não, ascendente. muito Libra. ascendente é Libra. Tem Isso eu tenho certeza. Um grande pensador, Plutarco. Plutarco. Vamos pesquisar sobre Plutarco, caso as pessoas não o conheçam. Recomendo. Ele ensinou o seguinte, que o Sol, apreciador também da astrologia, que o Sol representa o nosso espírito, a Lua representa a nossa alma e o ascendente, o planeta Terra, o nosso corpo. Que Então ele bonito. representa a nossa trindade, a nossa forma. Ou seja, isso a gente vê de uma forma celeste. Por que, Samira? A gente vê da seguinte forma. Nada vive aqui no planeta Terra sem o Sol. Sim. Tudo necessita dos raios solares, todos os reinos. Nós, inclusive. Nem precisa dizer. E você ia falar o quê? Inclusive? Inclusive o mineral que o pessoal fala, precisa? Precisa. Todo mundo precisa. Inclusive tem aquela teoria que em um determinado momento da extinção dos dinossauros foi a queda de um grande meteoro aqui que criou uma poeira que, como não chegava a energia solar, acabou a vida no planeta. Né? É uma teoria. Enfim, eu acredito nela. Mas o que importa? Os raios solares seriam como se fossem os gametas, ou a força masculina, que a Lua, como grande útero cósmico que envolve através do seu movimento ao redor da Terra, cria um campo astral ali que modula
esses raios solares, aí a Lua se engravida dessa energia e tem um nascimento no planeta Terra. É assim que eu interpreto Plutarco de uma forma direta. Então, quando a gente pega o mapa astral de uma pessoa, você tem que pensar dessa forma. O meu signo solar, ele traz, através da linguagem do elemento, falando de astrologia clássica praticamente, traz todos esses influxos dessas energias, mas quem vai dar a forma, a energia de quem eu sou, por isso alma, é o nosso signo lunar. Por isso que as pessoas são tão diferentes. Quando falam, que signo você é? Nossa, mas eu sou tão diferente. Mas e a Lua? E o ascendente? E todo o restante do mundo? Pois é, eu acho que eu tenho muito da Lua em Capricórnio em muitas áreas da vida. Com Interessantíssimo certeza. isso. E o nascimento disso vem aonde? No ascendente. Por isso que o ascendente na astrologia clássica é o primeiro passo. Mas é o primeiro passo de quem? Da energia solar e lunar que está em você. Que legal, gostei disso. Por isso que nós somos duplos em tudo, Samira. Que é o nosso Sol e nossa Lua formando o que nós chamamos de corpo. Quantos olhos, orelhas, tudo é duplo. Braços, pernas, a parte das genitais, tudo é duplo, tudo. Tudo é duplo. Inclusive no nascimento, quando existe o choque do Sol e da Lua, que seria o universo masculino com o feminino, existe a possibilidade do nascimento do quê? Da polaridade também de um homem ou de uma mulher, seja qual for a orientação futura que terá. Cara, é lindo isso. É lindo. E a astrologia explica isso. A astrologia é fantástica. Se a gente vai se aprofundar, e o Newton dá curso, né? Sim, tem curso de... Hoje tudo online. É online. Tudo mas você faz online, participação ao vivo? online. Não, tá tudo gravado. Eu agora, Samira, eu estou num momento da minha vida, eu estava com um marketing digital muito forte. Isso já estava começando a pegar um pouquinho para mim, porque não é minha essência. Com todo o carinho do mundo, para quem está me ouvindo, com todo o carinho do mundo, olha, eu vejo da seguinte forma, e não, como eu já disse, eu não falo de pessoas, mas eu gostaria que vocês começassem a observar que nós temos espiritualistas e nós temos vendedores. Então, muitas vezes, o espiritualista ele se reveste de venda para viver. O vendedor ele se reveste de espiritualidade para vender. Então, você tem que entender que existe uma linha muito tênue em relação a isso. Então, para mim, estou falando de mim. Sim. De mim eu posso falar, obviamente. Eu percebi que eu já estava ultrapassando esse limite e deixando o marketing digital te dominar. Me dominar. Eu falei, não. Quer dizer que tudo por venda? Quer dizer, então que eu vou fazer uma dancinha astrológica numa rede social para vender? Porque vai ver, não vou fazer. Então começou a existir um conflito pessoal. Por isso que eu fui para a montanha, que é uma das minhas residências, ou talvez até minha residência principal, junto com Sampa aqui, capital. Eu cheguei, não. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero mais o quê? Interação. Então hoje, se eu lançar uma campanha de um curso meu, eu vou falar assim, você vai ter comigo, todos vocês que estão entrando nesse curso, a gente vai fazer uma live entre nós, que estamos no curso, onde eu vou conversar com todo mundo, eu vou trocar uma ideia. Então, existe o universo online? Sim, mas eu quero proximidade, eu quero sentir. Eu quero perceber quem são as pessoas e por que elas estão. Como se fosse aqui nesse próprio podcast, eu quero conversar com todo mundo, entende? Então, eu quero essa proximidade, porque eu estava me perdendo. Eu não estou criticando, eu não estou criticando diretamente quem age dessa forma, mas eu estava deixando de ser eu mesmo. Aí perde essência. Não tem coisa pior para uma pessoa do que isso. Não tem coisa pior. Que aí entra em conflito, aí... Isso. E foi o que aconteceu comigo. Tudo se transforma. Aí eu falei, não, vai ser de uma forma diferente agora. Então, eu estou num novo momento, numa nova realidade, que se inaugura de uma determinada forma, nesse dia 28 aí que eu divulguei. Ai, que legal! Então, Entendeu? a gente vai descobrir coisa Uma nova. Coisa mais, vamos conversar, vamos trocar uma Muito ideia, bom, sempre com a guitarra do lado. Não é não? Sabe uma coisa do rock, Samira, já que você citou? Não, uma vamos coisa que lá, agora eu tô no também. bate-papo, agora eu tô mais leve. Tudo bem, Doni? Ficar por aqui, a gente ainda mais um tempinho, belezinha? Ele falou que eu já vou 30 encerrar. segundos, né? Eu já vou encerrar. Então, mas é porque depois vem outro. É uma coisa interessante, porque eu vou colocar física aí, Samira. Que eu sempre Diga. gosto de tudo. Quando a gente pensa em frequência, nós temos uma onda. Ok. Que ela tem uma subida de uma energia, um princípio, uma subida de uma energia e uma descida. É uma coisa que eu estudei para me entender. Por quê? Quando eu era pequeno,
os meus pais, em relação à parte musical, meus pais eram da Jovem Guarda. Tá. Então, eles davam aqueles disquinhos da Jovem Guarda, mas aparecia de vez em quando um Beatles, um Elvis. Eu falava, nossa, mas tem alguma coisa diferente aí. E eu estou falando do Newton Schultz criança, 8 anos de idade, 7 anos. Tem alguma coisa diferente que mexe comigo. Aí, quando eu me tornei um pouquinho mais velho, 11 anos, que nessa época a gente tinha rua, não é que nem hoje. Aí eu passei... Um vizinho mais velho, na época do 3 em 1, ele estava tocando no 3 em 1 dele, um grupo de rock. Eu vou citar o nome aqui, mas só para citar, Deep Purple. Aí estava tocando, aí eu cheguei, falei, cara, que vibração é essa que está fazendo esse menino de 10 anos falar isso? Transformou minha vida. O som dentro de você. E aí eu entrei nesse mundo. Tá. Por isso a camiseta, eu estou explicando para você que Também. perguntou. Aí... Depois, mais velho, entrando nessas linhas mais espirituais, junto com o rock também, eu percebi que a distorção, que é uma característica típica do rock, quando você tem uma guitarra, você pode tocar uma nota limpinha de uma guitarra. Ah, toca a nota dó. Tum. Mas se você coloca um drive nela, uma distorção, você vai... Aí eu falei, mas por que isso mexe comigo? Estudando a física, e eu recomendo para quem quer entender isso, estude também. Quando você distorce um instrumento, ela cria um campo harmônico que vai um pouco além daquela energia, e não estou falando de saturação, daquela onda limpinha. Tá. Então, as pessoas que normalmente apreciam rock, elas entram em sintonia com esses campos harmônicos invisíveis que uma distorção bem feita pode criar. Foi isso que mexeu comigo. Então, ela ativou algumas coisas que aquelas músicas mais, vamos dizer assim, mais limpas, elas não tinham aqueles harmônicos que a distorção deu para mim. Eu não estou falando necessariamente aquela coisa extremamente pesada. Aí já não é uma coisa que aí distorce para mim, mas quando ele é bem trabalhado, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E aí eu comecei a entrar no mundo da cultura do rock. Então aí você pega, principalmente aquelas bandas dos anos 70, o próprio Led Zeppelin. Nossa, o Jimmy Page, o guitarrista, ele era um ocultista nato. Ele estudava todas aquelas histórias celtas e tudo mais, os encadeamentos harmônicos que podiam ser criados. Ele estudava Wagner, Richard Wagner, para colocar partes da composição. Então, tem uma cultura por detrás disso que transcende só aquela realidade. O pessoal fala, gosta de rock, então é aquela coisa. Não. A coisa vai bem mais longe. É música. É música. Todo estilo e gênero musical, seja qual for, tem as boas músicas, mas tem as músicas que eu prefiro chamar assim, não tão boas. Não, isso é óbvio que tem. Não é. Para não falar. Eu sou bem eclético em relação a isso. E música é muito bom. Ó, música mexe com a gente. A minha esposa, Samira, ela às vezes fala, quando eu estou naquele momento que eu estou integral ali em relação ao que eu estou... Cara, eu tô com meu fone de ouvido, que ela que tá com o escritório a metros do meu, ela fala, cara, o som que você tá ouvindo com seu fone de ouvido me incomoda. E às vezes não é um Metallica, não é um rock. Eu tô escutando um Bach, eu tô escutando Vivaldi, eu tô escutando Mozart, eu tô escutando Wagner, eu tô escutando Beethoven, que para mim dá o mesmo impacto depois que eu comecei a estudar música do que escutar o rock. Que tem alta frequência vibracional. Nossa Senhora, que foi inclusive o tema do programa que eu fiz na Kiss a semana passada. Que Muito tem um legal. programa agora que se chama Frequência Rock, de um amigo, Fabrício Ravelli, que a Kiss é uma rádio irmã aqui da Vibe. Rádio irmã que da é Vibe bom o Mundial. pessoal entender, né? Faz parte da nossa rede. E, então, ali foi muito legal, tem essa proposta Muito bom. aí, tá ali, bem legal, cara, muito bacana. Então, pô, é lindo. Quando a gente, por isso que eu falei, você percebe que, de repente, uma pessoa poderia me julgar, pô, Nito, você olha, tatuagem, cabelo todo bagunçado, cabelo, é roqueiro. Como é que um roqueiro pode estar envolvido em espiritualidade? Dá até pra gente Cara, pensar. tem tudo a ver se você não procede de um julgamento que está sendo matizado por ruído e falta de informação, do que se você realmente se informar. Porque quando a gente fala uma coisa, você também aprendi nos meus estudos,
Quando a gente fala a palavra ignorante, não é um xingo, é aquele que ignora. Mas ele ignora o quê? A informação autêntica, porque ele procede, o julgamento dele através de um ruído ou de uma falta de informação. Então, o que ele é? Aquele que ignorou a informação genuína para que ele procedesse um julgamento. Ficou complexo? Não ficou não. Questão etimiológica. Como é que é? Etimiológica, Isso, alguma coisa assim, não sei. Se você sentido. fosse printar na tua camiseta uma carta do tarô, qual seria? Arcano 1, mago. O Eu me mago? identifico demais, o mago. O mago, não porque eu me considere um, mas é que... Ele seria um bom Eu roqueiro. vejo, sim. E por quê? Vamos falar do Arcano 1. O Arcano 1, o mago, como ele é o primeiro arcano que dá o primeiro passo, quando a gente observa, seja qual for a ilustração que você aprecie, você tem ele com o 8, que você citou, que é o chapéu infinito na cabeça dele, então ele está imerso na espiritualidade dele, e ele está manipulando o quê? 4 instrumentos que representam o baralho comum que a gente conhece. Ele está manipulando espadas, bastões, taças, ouros ou discos. Então, ele está manipulando o quaternário ali com a inteligência dele, que representa que, com o que ele tem em mãos, olha a inteligência artificial. Como se fosse a inteligência artificial do Arcano 1. Eu vou operar o que eu quiser com esse quaternário que está ligado aos 4 elementos, está ligado às 4 estações solares, às 4 fases lunares, que está expresso no nosso baralho comum. E é maravilhoso, né? Nossa, é aí que eu entro na imersão desses arcanos, tipo, deixa eu tirar um arcano porque eu quero um caminho em relação a isso. Eu tiro, de repente, o mago, eu falo, qual é a potencialidade? Qual é o poder de criação que está nesse quaternário? Por que isso está falando comigo? Onde que está essa inteligência? No meu sentimento, na minha mente, no meu poder de realização, na minha energia, e etc. E aí eu vou abstraindo. Reflexão pessoal. Aí eu tento fazer o que o Einstein ensinou. Eu procuro me esvaziar, não quero saber se eu vou pagar boleto amanhã, se eu vou ter que viajar daqui 2 horas, não quero saber. Eu estou naquele momento. Aí o mago conversa comigo. Muito legal. E o ano que vem seria qual arcano? A força. 26. Ah, será a força. A força, que é o arcano regido por Marte. Isso é uma associação, Sim. não falei de numerologia. Não. E o arcano, a força, olha como tem tudo a ver. Ele também, a dama tem o 8 sobre a sua cabeça, ele domina o leão. Para mim, o grande recado do arcano 11, a força, é o seguinte, com a energia de Marte. Não adianta falar e não fazer. É a dama e o leão. Lembra da espiritualidade que eu falei? Colocá-la em prática na sua vida. Sim. Como também não adianta fazer se você deixou de sonhar ou querer algo. Então, você tem que harmonizar esses 2 pontos. Se pegarmos a numerologia, literalmente é o ano do reinício. 2 mais 0, 2026. 2 mais 2 do 26, 4 mais 6, 10. 10 é a finalização, reinício. Porque ele retorna para o 1. Olha o mago aí. Isso que eu ia falar, porque aí se eu Olha o tenho a mago. carta 1, é o mago. Olha que nada. Você viu a abstração conversando com a gente aqui? Não, e a gente vai unindo vai informações aqui, fazendo. É um quebra-cabeça, não é? Maravilhoso. Isso é abstração. É você sair puramente do quaternário, que é aquela mente comum, que fica preso no dia a dia e etc. E você começar a trabalhar com as informações que você se conecta com esses estados de consciência, você dá um salto maior em relação a É um tudo salto isso. quântico. Um salto A turma aqui se animou nas mensagens. Gostaram, Maravilhosos. família? Aí, Gostaram? essa pegada rock and roll junto de todo o conteúdo e conhecimento do Mano Schutz. É o São Júlio meus que está amigos. falando, Ah, o né? Júlio é Ah, não. Os seus alunos são Júlio é incríveis. É bravo. só a gente acompanhar. Newton, Samira, obrigada, meu Tamo junto, querido. tamo junto. Muito sucesso para você. Sabe Pra quando você todos vai nós. voltar aqui? Não. Pro Ano Novo Astrológico. Opa, quem sabe? Quem Um sabe? programa especial. Já vamos agendar para não perder a data. Maravilha. Tamo Obrigada, junto, Newton. eu Muito que agradeço. sucesso. A Obrigado gente ama pelo carinho. muito ter você na Vibe Tamo Mundial. juntos. Tamo juntos. E a gente tem programas, é bom certeza. falar. São 3 programas? Estamos Vamos lá, para fechar. Terça-feira, 10h30. Sexta-feira, 17 horas. Verdade. E sábado, 23h30. Ah, sábado você também tá? Tem um repeteco 23h30? aí, mas para atingir mais Outro ouvintes, público. né? Mais ouvintes. Sexta-feira é logo após o meu Mundial e você. Olha aí. Muito bom. Obrigada, Tamo juntos. Newton. Obrigado, Sá. Amei Obrigado esse por nosso tudo. bate-papo. Bom, né, gente? Rápido. E rápido, Nossa. voa, muito rápido, mas a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais, a gente vai fazer mais um super bate-papo. Qualquer hora a gente abre uma live aí com o Newton Schutz pra gente poder Pode ser, continuar né? esse bate-papo e trazer mais informação nesta pegada, né, que a gente já embalou
Obrigada, Newton. Eu que agradeço. Agradeço você aí que nos acompanhou nesse Mundial Podcast. Semana que vem tem mais. Um grande beijo, uma ótima semana.